liderança. E o Diego não me pegou de surpresa, porque eu sempre estou preparado. Uma coisa que eu falo para vocês assim: sempre estejam preparados, porque o desafio sempre vai vir para vocês quando vocês menos esperam. E a mensagem de hoje é uma mensagem que eu vou motivar vocês a estarem preparados. Por quê? Deus, Ele usa pessoas comuns. Eu não sou melhor que você. Não sou melhor que ele. Nem você é melhor que ele. Cada um tem uma porção. Dentro disso, eu quero trazer para vocês aqui um tema. Quando o Diego me passou aqui a incumbência de falar para vocês, o tema chama do comum ao extraordinário. E eu vou citar alguns personagens bíblicos de que eram pessoas comuns que se tornaram extraordinários. E eu vou citar alguns nomes que eram pessoas comuns e se tornaram extraordinários no meio corporativo, né? Então, qual que é o tema da nossa mensagem? Do comum ao extraordinário. Então, se hoje você se sente uma pessoa comum, aperte os cintos, porque Deus vai te levar para o extraordinário. Glória a Jesus. Primeiro versículo, abram nos seus celulares. 1 Coríntios capítulo 1, 27 ao 29. Vou ler com vocês. Nossa. Vamos falar o primeiro, né? 1 Coríntios capítulo 1, 27 ao 29. Que fala assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas mais fracas desse mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu os humildes do mundo e desprezados, aquelas pessoas que não são, para reproduzir, para que não reproduzir nada, a fim de que seu nome se vanglorie. Abra lá em João, capítulo 21. Não, João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Esse esboço aqui eu vou pegar e vou mandar para vocês lá no grupo, para vocês degustarem e vocês meditarem essa mensagem. João capítulo 20, versículo 21 diz: disse-lhe Jesus, pois, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Falar um pouquinho sobre pessoas comuns que se tornaram extraordinárias é olhar para a Bíblia e ver caras que eram pessoas que ninguém dava nada. Eu posso falar de alguns que eu vou citar, mas quem aqui se acha uma pessoa comum? Eu me acho uma pessoa comum. Eu sou aqui. Quem aqui se acha que Deus não olha para vocês e que vocês não vão passar de pessoas que vão ali no chamas, vão pular e não vão ser absolutamente nada? Não precisa levantar a mão. Essa pergunta é um pouco mais comprometedora. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas como Davi. Quem conhece aqui a história de Davi? Davi, ô Mário, se você ficar conversando, eu vou falar para você ir para lá. Presta atenção. Davi era o irmão mais novo de um monte de irmãos. E ele fazia coisas que os irmãos não queriam fazer. Que era o quê? Cuidar de ovelhas. Os irmãos mais fortes ali, os caras parrudos, iam para a guerra, eram guerreiros e tal. O Davizinho era um camarada que ficava ali no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Só que Davi, ele foi intencional naquilo que ele estava fazendo. Pô, se eu vou ser um pastor de ovelha, eu vou ser o melhor pastor de ovelha que tem. Então, ele cuidava com muito zelo das ovelhas do seu pai.
Às vezes vinha leão para pegar e tentar pegar uma ovelha lá, ele pegava, brigava com o leão, matava o leão e não deixava pegar. Às vezes vinha urso, às vezes vinha raposa, e ele brigava para não coisar. Uma certa vez Deus olhou do céu e viu que Saul, que era o rei que antecedeu Davi, não estava mais agradando os olhos dele. Deus rejeitou Saul, porque Saul começou a... Depois eu vou entrar, isso aqui é para uma história, para uma outra pregação, para um outro bate-papo, mas Saul começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. E Deus pegou e pediu para Samuel, que era um dos profetas na época, descer na casa de Jessé para ungir um rei. Aí desce Samuel na casa de Jessé, e a primeira pessoa que ele olha entrando na sala, um cara grande, alto, bonito, que se chamava Eliabe, por sinal é igual meu nome. E ele falou assim: cara, certamente esse aqui é o rei de Israel. Quando ele foi pegar o odre para coisa que Deus falou, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Ele era bonitão, era guerreiro, era forte, tinha toda a pinta de ser um rei. Só que Deus olhou para Deus olhou para ele e falou assim: não me agrada. E vieram todos os irmãos de Davi. Quando chegou no final, Samuel falou assim: mas todos aqui foram reprovados, não tem mais ninguém? Tem lá um lá que fica lá no pasto, cuidando de ovelha. Chame ele. O Davi, imagino eu, Davi, adentrando a casa, e Samuel. Aí Deus falou assim: esse aqui é o meu ungido. Pegou e derramou o odre na cabeça de Davi. Davi tinha 17 anos nessa época. Davi se tornou rei naquela época? Não. Tudo na nossa vida tem um processo. Qual que é o processo? Qual que foi o processo de Davi? Voltar para o pasto. Por quê? O coração de Davi não estava no reinado, o coração de Davi estava em Deus. E ainda tinha um ciclo para ele aprender, para se tornar uma pessoa extraordinária. Só que no primeiro desafio de Davi, o pai dele fala assim: leva a comida para os seus irmãos que estão na guerra contra os filisteus, e dá uma passada lá. Só que assim, quando ele desce para a guerra, ele encontra um cara, um bandidão, chamado Golias. O cara grandão falando assim: quem é o corajoso para vir me enfrentar? E todos os exércitos, inclusive o Eliabe, estava lá no exército, lá acuado, com medo do Golias. E aí Davi pega e desce para cá e fala assim: quem é esse infeliz aqui que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem tem atitude de rei, quem tem atitude de gente extraordinária, se incomoda quando alguém tenta manchar aquilo que é de Deus. Eu fico muito bravo quando alguém chega e quando alguém chega e fala mal da minha igreja. Eu fico muito bravo quando alguém chega e fala mal do meu Deus. Eu fico muito bravo. Deus precisa de defesa? Não precisa de defesa. Mas eu, como pertencente, vou falar um negócio para vocês assim: quem aqui gosta que falem mal de uma pessoa que você gosta bastante? Você vai defender, não vai? Mesma coisa. Imagina Davi, como que é o seu nome? Imagina Davi descendo lá no coisa lá, e o grandão pegando e falando assim: tem nenhum homem não? Imagina só, como é o nome? Imagina, Vitor, grandão lá pegando lá, Davizinho pequeno.
Davi falou assim: quem que é esse incircunciso? É a história que todo mundo conhece. Davi vai lá, luta com o gigante, o gigante morre, ele mata o gigante, o povo vence